Cara, assim, uma das curiosidades que a gente tem aqui, que a gente ouve muito dos alunos em relação aos professores, uma das coisas é por que você escolheu ser professor e por que você escolheu ser professor de química? Eu não escolhi ser professor, foi meio que escolhido, assim, porque eu entrei na faculdade para fazer Química com Atribuição Tecnológica, que é um curso totalmente voltado para laboratório. Inclusive, eu trabalhei em laboratório, isso é uma curiosidade que as pessoas não sabem. Eu trabalhei em laboratório por 2 anos e meio, né? Fiz iniciação científica. E para poder ganhar dinheiro, porque a bolsa de iniciação científica na época era R$ 300, então era muito baixa, assim. E eu queria ganhar mais dinheiro, e aí surgiu uma oportunidade de dar monitoria num curso aqui no Rio de Janeiro. Um amigo meu me chamou, e aí de prontidão eu fui, assim. Eu pagava bem, eu falei, cara, vambora. E aí foi isso. Eu comecei a dar monitoria. Nesse primeiro ano, eu dava monitoria de química, de física e de matemática. E aí, no final desse ano, eu acabei, né, acompanhando muitos alunos, né, cara? A galera ia pra lá, era muito comum a galera ficar tirando dúvida e tudo mais. No final desse ano, eu recebi um abraço de uma pessoa e ela falou pra mim assim: pô, cara, obrigado por ter feito parte da minha história. Eu nunca mais esqueci essa frase. E aí, a partir daquele dia, eu falei assim, cara, eu vou deixar de trabalhar em laboratório, que é um negócio muito sozinho. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com público. E vou virar professor. Nesse momento, no ano seguinte, eu pedi a transferência para licenciatura em Química. Passei a estudar de noite. Aí eu trabalhava durante o dia, né? Tinha mais tempo para isso. E aí foi assim. Aí eu me apaixonei, nem imaginava que seria professor. E tô aí até hoje. É que é engraçado porque, assim, o café, a gente estava conversando com ele aqui outro dia e o café falou coisa parecida. Não era o caminho dele, ele se encontrou nesse caminho e no final das contas virou um propósito de vida. E ele falou que esse propósito de vida ele descobriu que era um propósito depois de um tempo também conversando contigo. Você já tem uma noção disso, assim, do que virou o que você é hoje? Não faço ideia, assim. Tipo, é, eu acho que eu só vou conseguir perceber isso de fato, do impacto, o dia que eu tiver no hospital e eu for atendido por um ex-aluno. Eu acho que esse vai ser o dia. Eu sei que eu vou passar por isso, cara. A gente vai envelhecer naturalmente, isso acontece. Em algum momento eu vou estar no hospital. E o dia que algum aluno vier me atender e usar o estetoscópio que eu dei pra ele para poder me ajudar, eu acho que esse vai ser o dia. Claro, não tô desejando isso, pelo amor de Deus, mas vai ser o dia que vai cair minha ficha e falar assim: caraca, mano, olha aí, olha no que se transformou. Então, esse propósito, né, cara, que me escolheu, né, de dar estetoscópio, é um negócio que pra mim virou de fato minha vida. Porque existem alguns propósitos que são muito bonitinhos de serem falados, né? Tipo, eu vou transformar a vida dos alunos. Cara, beleza, isso aí você faz. Mas o propósito, ele te escolhe de fato, né? E quando eu comecei a dar estetoscópio pra galera que passava nas faculdades de medicina e tudo mais, eu entendi que, pô, no ano passado a gente teve uma aprovação de mais do que 100 pessoas. Aí esse ano, no início do ano, a gente já passou o número de pessoas. Ou seja, tem mais de 150 pessoas hoje aprovadas com a gente. Cara, só em 2 anos a gente junta aí, 200 e tantas pessoas. Cara, imagina se isso for estendido daqui a 10 anos. Olha quantos estetos eu não vou ter dado. E olha quantas pessoas não vão estar ouvindo corações aí, enfim, de pessoas que estão precisando com o esteto que eu dei, assim. Então, isso acabou me tocando. Eu falei, cara, esse é meu propósito de vida. Eu vou fazer sempre isso com muita qualidade para poder fazer com que mais pessoas passem na faculdade dos sonhos. E assim eu possa dar mais esteto e automaticamente isso vai sendo multiplicado daqui pra frente. Mas até chegar no momento do esteto, teve toda uma trajetória antes. Uhum. Você talvez nem tivesse imaginado que chegaria no momento desse do esteto. Então, como é que foi isso tudo que você passou até chegar até aqui, nas discursivas, do que ela é hoje? Eu trabalho online desde que a internet praticamente não tinha, não tinha essa parte de aula, não era muito comum, né? Eu tenho hoje, se eu não me engano, 17 anos de profissão. E desses 17, 10 anos, pelo menos, eu tô online, assim. Só que eu trabalhava em outros lugares. E aí, tudo que eu fazia para esses outros lugares, eu fazia sempre de forma muito bem feita. Eu sempre gostei muito de trabalhar, enfim. E eu entendi que tinha coisa que eu propunha para fazer lá onde eu trabalhava e a galera, enfim, resolvia fazer outras coisas por decisão deles. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu preciso fazer um negócio pra mim, assim, pra poder colocar em prática exatamente
tudo que eu acreditava que seria melhor. Então, eu peguei todas as reclamações que a galera tinha, eu falei assim, o dia que eu tiver minha empresa, essas reclamações não vão acontecer, pelo menos. E aí foi por isso que a gente foi criando todo o método. Então, quando eu tenho mais tempo de profissão trabalhando online do que no presencial. Claro que eu trabalho no presencial desde então, mas se eu for pensar no tempo que eu só era presencial e o tempo que eu fiquei online, eu já tenho mais tempo online do que eu fiquei só dando aula em sala de aula, de fato. Então isso para mim é super gratificante e essa construção, ela foi uma construção degrau por degrau, assim. Eu, quando estava lá atrás, dei aula, né, preparatório para militar, para vestibular, para os colégios, né, tradicionais, e me identifico, só que, cara, quando eu falo no online, a projeção que a gente tem é um negócio absurdo. E eu, particularmente, gosto muito disso, né? As pessoas estão ali focadas e elas têm em você quase que... É porque muitas vezes na sala de aula, os alunos não estão muito afim. Eles estão ali meio que forçados pelo pai, pela mãe, pelo familiar. No online, não tem como o cara tá forçado. Então ele consegue extrair o máximo de mim possível, porque se ele der play é porque ele quer assistir aquela aula. Então eu não tô forçando, embutindo nele a necessidade de assistir aquela aula. Tá lá, ele pode não assistir, não tem nenhum problema. Mas quando o cara para lá e dá play, e aí isso vem como reconhecimento, quando encontro na rua, alguma coisa assim. E aí esse caminho, né, que a gente foi traçando, ele foi muito positivo, cara, muito positivo, e eu espero que isso dure muitos anos daqui pra frente. Mas chegou, aí beleza, você contou, veio sua trajetória toda, só que chegou um momento que você de fato montou sua empresa. Uhum. E hoje ela tem o tamanho que é. Uhum. Eu tô aqui, o Thiago tá ali, tem o Vieira, tem o Vieira que é seu sócio, tem as pessoas que trabalham aqui. Tem pessoas que dependem hoje do teu trabalho que vão além dos alunos. Uhum. Tu já tem noção de quantas vidas também estão contigo aqui e como é que você vê isso, o tamanho que as coisas tomaram, não só para os alunos que vão ser aprovados, mas também para pessoas que dependem hoje da tua empresa funcionando? Cara, isso é muito louco, assim. Isso é muito bizarro, porque todo mês que começa, a gente tem X pessoas para poder pagar, né? Pessoas trabalham com a gente. É muito... É engraçado, eu penso pouco nisso. Eu penso pouco nisso porque eu acho que isso me traria algum gatilho de ansiedade. Eu penso mais assim, cara, o que eu posso fazer para tornar o curso melhor? Porque eu sei que quando eu faço isso, automaticamente as pessoas vão ver cada vez mais qualidade nas cursivas e vão se matricular mais. E automaticamente todo mundo que trabalha comigo vai, obviamente, também, né, ser remunerado, né, por causa disso. Então eu prefiro não pensar muito sobre isso, porque isso pode me dar algum gatilho assim, eu falar assim, caraca, ferrou, né? E aí pode ser que eu coloque a carroça na frente dos bois, enfim, isso não dê certo lá na frente. Mas é isso, assim, cara, eu não penso muito nisso, eu penso muito, muito nos alunos de fato, e eu sei que, a galera que trabalha aqui é super consequência. A gente nunca contratou alguém que a gente não pudesse arcar com aquilo ali. Primeiro a gente faz caixa, depois a gente, né, cria um compromisso com a pessoa. Então, essa relação, acho que é uma relação, como eu vim de uma base, né, classe média, enfim, mas obviamente a gente não esbanjava, eu tenho muita consciência em relação a isso, sobre os gastos, né, o que a gente faz aqui, o dinheiro para onde vai e tudo mais. E agora o outro lado são os alunos que são aprovados. O Café fala muito disso, ele fala assim, cara, às vezes a gente não consegue ter muita dimensão do que tá acontecendo. Mas quando você tá num evento tipo o MedCamp, você olha ali, tem mais de 100 alunos, tem muitos alunos assistindo, tem muitos alunos que ainda querem ser aprovados, mas também tem os que vocês estão entregando os tetos ali. Esse ano já são mais de 150, como você falou. Você tem ideia de que vocês não estão fazendo os médicos, formando os médicos, mas vocês estão ajudando eles a dar um passo de uma profissão tão importante que ela é. O Brasil, ele tá carecendo de médicos com qualidade, né? A gente tá vendo, né, uma série de reportagens tratando sobre a qualidade, né, de algumas faculdades. E quando a gente tem uma pessoa que estuda com a gente, que tem essa rotina de estudo, a gente sabe que essas pessoas que tiveram uma dificuldade de entrada na universidade, quando estão lá dentro, a valorização da universidade é absurda. Então, estuda-se muito. E é justamente pensando nisso, pensando em formar melhores médicos, que a gente faz tudo com muito carinho.
Muitas vezes a galera entra na universidade e fala assim, pô, cara, que saudade daquelas aulas, né? Porque a gente tem um prazer absurdo de dar aula e como a gente já trabalha com isso há muito tempo e a gente precisa que a pessoa tenha de fato um resultado, que é a aprovação, a gente sempre tende a melhorar nossas aulas. Eu na universidade, infelizmente, às vezes não é assim. Às vezes o professor tá lá e aí a aula pode ser que não seja das melhores, a didática muitas vezes fica um pouco aquém, e aí dá um pouquinho de saudade, né, da época do vestibular, por mais que seja um momento de muita indecisão, né, muitos pontos de interrogação. Então, pra gente é muito prazeroso saber que a gente tá formando pessoas que vão entrar na carreira médica e que estão levando consigo a alma do estudo propriamente dita, e que lá na frente vão trazer bons indicadores para a universidade que eles forem. E na cerimônia do jaleco, falando com alguns alunos, eles estavam, né, conversando sobre a aprovação, que é o momento que eles estavam, só que eles também estavam falando sobre a plataforma em si, sobre o que você acabou de falar das aulas. Eles falam assim, cara, em muitos momentos a gente estava assistindo a aula e a gente se sentia acolhido por eles. Então, assim, não era só uma aula. Isso, muitas vezes, fez com que a gente voltasse e conseguisse estudar da maneira que tinha que ser para ser aprovado. Vocês, de alguma forma, pensam nisso ou isso é natural? E como você acha que isso impacta nos alunos? Porque, assim, na visão deles, isso ajudou muito com que eles conseguissem chegar na aprovação. A construção de uma aula, ela... O que acontece? E aí isso vai fazer um pouco da parte do método, né, da discursivas em si. Quando eu desenvolvi, né, toda a estrutura da discursivas, pedagogicamente falando, né, eu tentei dar o tempo para cada assunto que fosse necessário para poder explicar da melhor forma possível aquele assunto. Então, às vezes, por exemplo, tu vai entrar num curso, por exemplo. Aí a aula tem 50 minutos. Cara, não importa se eu tenho que falar de estequiometria ou se eu tenho que falar de tabela periódica. Assuntos diferentes exigem tempos diferentes de aula. E quando eu tenho liberdade para poder escolher o tempo que eu julgo necessário, a qualidade da aula tende a ficar melhor. Então, as nossas aulas, cara, se o tema exigir mais, a gente vai gastar mais tempo. Se o tema exigir fazer mais exercícios, a gente vai fazer mais exercícios. Se o tema exigir a gente fazer um desenho super rebuscado para facilitar o entendimento, a gente vai fazer um desenho super rebuscado. Coisa que a gente não consegue fazer, né, em várias circunstâncias. Então, estar de forma digital é ter acesso a tudo que o digital oferece. Então, eu consigo abrir um YouTube no meio de uma aula para poder mostrar uma reação que eu jamais conseguiria mostrar numa situação normal. Eu consigo pegar uma imagem real de um acelerador de partículas, de uma bomba nuclear, de uma usina nuclear e poder mostrar ali de fato. Só que ao mesmo tempo eu não estou dando uma aula de PowerPoint. Eu estou dando uma aula onde eu tenho um quadro, onde o quadro ele foi minimamente pensado para fazer parte do processo de aprendizagem. A gente tem o quadro que antecede a aula e o quadro posterior à aula. Ou seja, a gente tem a estrutura pré-aula e a gente tem a estrutura pós-aula. Então, o pré-aula é a estrutura base do quadro e o pós-aula, né, é o quadro preenchido. Então, a construção disso tudo, da metodologia aqui das discursivas, é algo que foi pensado dentro desses 17 anos de carreira que eu tenho. Então, é bastante tempo. Então, hoje eu gravei uma aula de números quânticos, por exemplo, né? Não é muito comum aparecer em alguns vestibulares, mas faz parte da discursivas. Por quê? Porque é um tema que em alguns vestibulares cobram. Outros não, só tem que saber a ementa do vestibular que você vai fazer para saber se cai ou não. Mas quando eu estava construindo essa aula, cara, tudo que tá ali é reflexo de 17 anos. Eu já dei aquela aula quantas vezes? Então já pude aperfeiçoar aquilo ali muitas vezes. E aí chega no resultado que a gente tem. Muita coisa a gente já testou, não deu certo. Algumas coisas deram certo. E a gente vai trazendo e vai montando a nossa aula. Claro, todo o tempo que a gente tem de sala de aula acaba convergindo para ter uma aula onde a gente coloca ali os pontos que foram acertados por nós, professores, em outros momentos. Aí chega naquela qualidade de aula que a galera geralmente gosta. Então, durante 17 anos, você deu aula para diferentes turmas e com diferentes objetivos. Qual é a diferença entre eles e principalmente do vestibular? Porque assim, a gente vê uma pressão absurda em cima dos alunos. É um negócio diferente do que você deve estar acostumado com outras turmas que você já deu aula, por exemplo, com outros objetivos, um ensino médio ou um cursinho.
de militar? Qual é a diferença entre eles e por que você escolheu o vestibular em si? Eu escolhi vestibular porque eu vim do vestibular, né? Eu fiz pré-vestibular presencial, e aí eu vim desse ambiente. E é um ambiente que me agrada mais. Por quê? Porque ele tem um propósito, ele tem um ponto de chegada. Ah, mas, pô, o vestibular militar também tem, o colégio também tem. Mas esse ponto de chegada é um ponto muito desafiador, muito desafiador. O conhecimento que a gente tem que passar é muito alto. E eu consigo ver o impacto direto na vida daquela pessoa, porque geralmente quem quer fazer medicina quer fazer isso desde criança, cara. Cara, um ou outro decidem do nada fazer medicina. E quando o cara quer fazer aquilo desde criança, já sabe desde criança que quer ser médico, quer ser médica, eu consigo pegar essa pessoa e extrair o máximo dela. Porque ela sabe que aquilo ali é o sonho de vida, ela sabe que aquilo ali é difícil, ela sabe que fazer medicina na faculdade pública é uma missão muito complexa. Pô, a gente tá vendo a concorrência, é absurda. As faculdades particulares cobrando mais de 10 mil reais. E aí, enfim, a galera vai com sangue nos olhos. Quem realmente quer, vai com sangue nos olhos. E o principal, eu posso aprofundar. A gente nunca aprofunda ao ponto de passar do ponto, né? Às vezes eu vou aprofundar só pra dizer que eu sou fodão, não sei o quê. Não existe isso. O aprofundamento eu vou até onde eu acredito que o vestibular pode tocar. Claro, vez ou outra a gente vai ter que falar alguma coisa em ensino superior, óbvio. Mas eu não vou passar do ponto. O café não vai te dar uma aula de fisiologia que, pô, tu vai ver na universidade no período X. Mas tem muita coisa que a gente fala que pode ser que as pessoas vejam na universidade. Mas se a gente falou, se eu falei isso, o Café falou, se o Vini de Física falou, se o Leandrinho falou, é porque a gente acredita que aquilo ali possa aparecer em alguma questão. Ah, mas nunca apareceu. É exatamente esse o grande ponto. Porque tem coisa que a gente fala que nunca apareceu realmente. Mas um dia vai aparecer. E o dia que aparecer, só essa pessoa vai saber. A outra pessoa não vai saber. E aí, esse é minha grande missão dentro das aulas. O que eu posso falar que nunca caiu? Para que, de fato, quando cair, aquela pessoa tenha aquilo como diferencial e consiga passar. Porque, cara, o básico todo mundo vai acertar. Mas aquilo que as pessoas não estão acostumadas, é exatamente ali que eu quero atuar. Então eu tenho um prazer muito grande criar questões inéditas, criar questões novas, justamente para que a gente possa tentar adivinhar o que possa cair. E aí toda vez que a gente acerta alguma questão, seja colocando no simulado, no spin test, enfim, é muito prazeroso. Eu fico, cara, pô, dá um orgulho muito grande, né? Chegar lá, pô, acabei de falar sobre isso e aí caiu no vestibular seguinte, cara. Isso é bem comum, inclusive. E aí me dá muita satisfação, né? Então, por isso que eu escolhi o vestibular. Eu gosto desse caminho, eu acho que o perfil, o público, o sonho, o impacto futuro, eu acho que tudo isso é uma conversão de situações que me fizeram, né, ficar nessa área. E nas redes sociais tem muita gente que a gente vê que torce o nariz pra química. Assim, cara, a química é muito difícil, eu não consigo entender química. E muitas mensagens chegam depois, cara, eu consegui entender química agora com o Alan. Como é que você se sente quando você vê que você desbloqueou alguma coisa na cabeça daquele aluno que vai ajudar ele a ser aprovado? O que acontece é que eu sou uma pessoa muito curiosa pelos porquês. Sou muito curioso. Quer ver? Vou dar um exemplo. Subnível S, P, D e F na química. Beleza. O que você precisa pro vestibular? Saber o S, P, D e F, máximo de elétrons, acabou. Mas cada onde vem essas letras, né? Porra, S vem de Sharp, P vem de Principal, D vem de Diffuse e o F vem de Fundamental. Isso vai cair no vestibular? Não. Mas, pô, cara, se eu tô escrevendo isso, eu quero saber de onde vem. Isso tem alguma importância? Não. Mas isso mostra se nesse âmbito eu fui atrás do porquê, cara, todos os outros porquês, pode ter certeza que eu fui atrás. Então, quando a gente entende o motivo pelo qual a coisa é daquele jeito, a explicação daquilo fica melhor. E eu tento, claro, infelizmente, tem coisas que precisam ser decoradas. Infelizmente. Só que eu consigo, ou eu tento pelo menos, reduzir a quantidade de coisas decoradas para transformar em coisas que são entendíveis. Então, cara, por que aquilo é daquele jeito? Por que as coisas são assim? E aí, quando a gente chega nesse nível, a gente consegue, diante de qualquer pergunta, não enrolar.
e a gente já vem com a explicação. Eu dou a aula que eu gostaria de assistir caso eu fosse aluno. Eu acho que esse é o ponto. Tá, e quem é você fora da Discursivos, fora da sala de aula, fora do online, fora do computador? Porque, assim, tem pessoas que a gente vê ali na tela e, assim, não sabe como ela é no dia a dia. Então, assim, conta um pouquinho mais como é que é você no dia a dia. O que você gosta de fazer? Como é, por exemplo, o Café tava falando aqui que ele brinca muito, mas ele é sério depois fora das câmeras. Uhum. Então, assim, pode ser você, pode ser o contrário, que é um pouco mais sério, depois brinca mais. Quem é o Alan fora dali da sala de aula? Eu sou um canceriano que gosta muito de comprar gadgets. Não, mas vamos sério. Cara, eu vejo umas paradas que vão facilitar minha vida e eu tento comprar. Às vezes dá errado. Eu tenho um robô de cozinha lá em casa, né? Que ele cozinha pra É mim. mais barato que Clash Royale. Ficar assistindo vídeo de Clash Royale. Não, vídeo de Clash Royale eu também assisto, de Tibia também. Inclusive, hoje eu tava assistindo vídeo de Tibia. Mas é isso, cara. Eu como umas paradas que eu falo assim, cara, por que eu comprei isso? Mas eu sempre... Em algum momento da minha vida, eu falei assim, cara, eu preciso muito disso. Aí, às vezes, eu não preciso tanto. Mas tem coisa que eu compro que dá certo, né? Que funciona, enfim. Mas eu sou uma pessoa que gosto muito das minhas amizades, assim. Eu tenho muito prazer de estar com as minhas amizades, né? Que eu construí. Sobretudo, amizades de professor, que a gente, pô, tá ali dividindo as mesmas dores. Gosto muito de tomar cerveja. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Tipo assim, fora do ambiente tradicional. Eu, pô, sou um cara muito ligado, né? Pô, a minha família. Eu gosto muito de viajar. Chegou uma época da minha vida que eu trabalhava porque eu queria viajar, né? Então, eu já conheci muitos lugares, né? Depois que eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, eu consegui conhecer vários lugares e eu trago memórias que são inesquecíveis desses lugares. Então, é um prazer para mim passar o ano planejando uma viagem. Então, eu gosto muito disso, faz parte do meu lifestyle. Gosto de atividade física, né? Faço as minhas coisas, vou pra academia e tudo mais, faço minhas corridas. E é isso, cara. É isso. Sou um cara que era careca, né? Não, mas ainda tá. Sim, mas eu era careca de verdade, né? Então eu fiz um transplante capilar, né? Então tô aí bonitinho. Agora eu tenho cabelo. Aí o pessoal fala assim: tu faz o transplante capilar, depois tu raspar a cabeça. Pô, tu tá de brincadeira com a minha cara. Falei, agora eu tenho opções, agora eu escolho. Mas é isso, é isso. Esse sou eu fora. E fora você, obviamente, esbarra com os alunos falam com você. Como é que é essa interação fora da sala de aula? Porque às vezes tem alunos que vocês, como é online, às vezes vocês nem lembram do aluno, ou são muitos alunos, são muitos anos. Como é que é essa interação com eles do lado de fora? Porque eu vejo que eles têm muito carinho por vocês. É, eu tenho alguns amigos e amigas que foram meus alunos e minhas alunas, que eu levo até hoje, assim. Eu já juntei muitos casais, né? De verdade, assim. Pô, o Luan, que trabalha aqui com a gente, pô, ele conheceu hoje a noiva dele numa das minhas aulas. Eu tenho dois grandes amigos que eu apresentei às suas respectivas companheiras. Então, tem pessoas que eu levei e levo para minha vida, né? Inclusive, médicas formadas hoje, já terminaram até residência, são grandes amigas minhas. E só que essas amizades, elas vieram muito há um tempo atrás. Por quê? Porque a minha idade em relação a eles era mais curta. Hoje em dia, a galera que sai da faculdade, que entra na faculdade, tem uma distância meio grande pra minha idade. Então é mais difícil da gente ter uma relação de amizade, assim, porque são momentos diferentes da vida. Mas toda vez que eu encontro alguém na rua ou alguém me encontra, eu fico muito feliz, assim, porque se materializa. E sempre tem o perfil da pessoa que chega pra falar contigo e fala, caraca, tirar uma foto, não sei o quê. E tem quem fica te olhando e fica com meio com vergonha de falar, sabe? E isso é muito legal, assim. Isso pra mim, cara, já tava sentado no metrô, eu vi uma pessoa com o celularzinho assim, ó, virando assim, ó, pra tirar uma foto. E eu vi pelo espelho que tava atrás, tava tirando foto de mim. Falei, pô, cara, tira uma foto, vamos tirar uma foto junto. Aí a pessoa ficou cheia de vergonha. Enfim, mas é muito legal, cara. Eu particularmente... gosto bastante dessa exposição, né? De estar na internet, as pessoas me reconhecerem. Quando eu era mais novo, eu queria trabalhar na televisão, queria trabalhar na Malhação, né? Cheguei... Fez teste? Não, cara, não fiz teste, mas, pô, já fui pra porta do Projac pra tirar foto com as pessoas, né? Enfim, tempos passados. Mas, enfim, era isso. E, assim, dentro dessa ideia que você tem você gosta de saber o porquê de tudo,
ir a fundo. E, obviamente, ter uma empresa e dar aula em outros cursos te toma muito tempo. Você já parou para se perguntar por que vale a pena? Por que vale a pena? Eu passo grande parte do meu dia falando de química. Às vezes até eu encho o saco, cara. Falo assim, cara, não aguento mais falar disso. Meu Deus do céu. Só que eu sei que aquela ali é, sei lá, a milionésima vez que eu falo de alguma coisa, mas para muitas pessoas é a primeira vez. E eu não posso estar explicando alguma coisa com a cabeça de que, ai meu Deus do céu. Toda vez que você for assistir uma aula minha, eu vou estar com um brilho nos olhos, eu vou estar falando besteira, eu vou estar ali totalmente concentrado na aula, evidentemente, para poder entregar da melhor forma possível um determinado conteúdo, assim. Então, eu tenho como, né, princípio de vida entender que aquilo ali é minha profissão. E não é tudo que existe nela que eu vou gostar. E a vida, ela é um conjunto de pôr na balança, né? O que tá pesando mais pra onde? Tá pesando mais pro gostar ou pro não gostar? Porque, cara, a rotina cansa, a rotina é chato, tem que acordar cedo. Pô, hoje eu tava gravando aula, gravei um simulado ainda agora. E assim, é cansativo. Mas no final das contas, o saldo é muito positivo. E aí é por isso que eu sigo em frente, continuo dando aula presencial, né? Eu trabalho num grande colégio federal aqui do Rio de Janeiro. Continuo em cursinho, então continuo tendo contato diretamente com os alunos e tenho as cursivas, né, evidentemente, para poder trabalhar de forma online. E o que você pode falar de recado para os alunos que ainda não passaram, os que já passaram, para todos os alunos que já passaram na mão de vocês, seja os que ainda estão tentando e os que já conseguiram? Pros que já conseguiram, meus parabéns, né? Pros que já conseguiram passar, enfim, eu desejo tudo de melhor sempre na universidade. A gente tem uma sensação de ninho vazio, né? Quando as pessoas vão, porque a gente vai, por mais que seja online, cara, a gente, tem turma ao vivo, por exemplo, a gente vai lá, interage. E aí a galera vai pra faculdade, a gente tenta não soltar 100%. A gente tem um grupo lá só com as pessoas que foram aprovadas. Então a gente mantém um contato, né? A gente vai fazer um churrasco também, né, cara, pros alunos que foram aprovados. Então a gente tenta soltar, só que não muito, né? A gente vai vendo ali, quero ver tua graduação também, até que chega uma hora que de fato as pessoas entram. Então eu só desejo tudo de melhor na universidade, que a gente mantenha algum contato, né? Pode ser pouco, mas que a gente mantenha. Pra quem não passou ainda, eu digo o seguinte, geralmente eu digo, né, que se você não parar, é impossível você não passar. Se você não parar, por quê? O assunto que cai no seu vestibular, ele é sempre o mesmo. Claro, vai mudar a questão, vai mudar o tema, mas as possibilidades de assuntos são fixas. Se você não passa esse ano, você adquiriu o conhecimento para você poder entregar a nota que você entregou. No ano seguinte, cara, conhecimento acumulativo. Tu vai aprender mais. Então, tu vai ser melhor do que no ano anterior. Não necessariamente isso precisa refletir na nota, tá? Isso é importante. Um ano caiu minha nota. Isso acontece. Mas o conhecimento que você tem aumenta. Se você sempre vai de forma acumulativa, e isso, é muito positivo, chega lá na frente, o resultado é impossível não vir, cara. É impossível não vir. Então, se você não desistir, cara, tu vai passar. Tu vai passar. E aí é o que eu falo sempre, cara. Só não passa quem desiste. Claro, quem desiste tem os seus motivos, não tô aqui pra julgar isso. Mas se você não desistir, não tem como você não passar. Pode durar 3, 4, 5, no caso do Luan, 10 anos. Mas, cara, se é teu propósito de vida, se é teu sonho, vai passar e vai passar no momento certo, na hora certa. Às vezes é ansiedade pra querer resolver tudo logo. O século XXI tem muito disso, né? Acaba atrapalhando o processo, né? Talvez você esteja só amadurecendo para que você entre na faculdade com um pouco mais de maturidade e saiba dar valor, né, ao conhecimento que você tem lá dentro, porque depois que você se forma, você vai ser jogado lá na selva e vai ter que sobreviver, cara. Porque a vida dos outros vai estar na tua mão. Então é melhor que você entre com um pouco mais de maturidade.